Olá, seja bem-vindo a mais um programa do Politicamente Correto, o programa do Jornal Terras de Gaia. Hoje vamos ter o prazer de conversar com alguém que é muito querido em Vila Nova de Gaia, como vai poder verificar. Chama-se Albino José Gonçalves Reis. Se calhar diz pouco o nome, vai ver que não. Nasceu em 31 de janeiro de 1962, filho do meio do Sr. João Reis, funcionário público e proprietário agrícola, e da professora Antónia Reis. É natural da freguesia de Rio Dades, concelho de São João da Pesqueira. Viveu em Luanda desde 1965 até quase aos seus 13 anos, tendo retornado, e após o segundo curso complementar dos liceus em Torre de Moncorvo, entrou no postulantado dos missionários combonianos em Coimbra. Decisão que surpreendeu a todos e a si mesmo. Trocou o curso de medicina pela teologia e pela vocação missionária. Entre 1979 e 81, cursou a filosofia no ISET, ou seja, Instituto Superior de Estudos Teológicos em Coimbra. De 81 a 93, fez o noviciado em Santarém, com um breve estágio na Casa de Saúde Mental dos Irmãos de São João de Deus, no Telhal. Fez a primeira profissão dos votos temporários em 1983. Foi depois para Paris para estudar Teologia na Universidade Católica de Paris, onde concluiu o curso em 1987 e onde trabalhou com a comunidade portuguesa na capital francesa. Foi ordenado sacerdote em 1988. Trabalhou na animação vocacional juvenil em Portugal a partir da comunidade dos Comboniana da Maia até 1991. Foi chamado a cumprir o serviço militar obrigatório, ao qual invocou a condição de objeção de consciência. Obteve o estatuto de objetor e, ficando obrigado ao serviço cívico alternativo, foi cumprir para o Brasil ao abrigo do acordo com os Palopes. Esteve envolvido em graves conflitos na luta pela posse da terra, já quando estava no Brasil. Ao lado dos pulseiros, resultaram várias mortes, o que originou a sua decisão em candidatar-se pelo PT, esse mesmo, Partido da Terra, a um cargo de presidente de Câmara, se quisermos, perfeito. Abortou em pleno tempo de pré-campanha por pressão dos seus superiores hierárquicos que chamaram a regressar a Portugal. Regressado a Portugal, trabalhou na redação das revistas conhecidas Além Mar e Audácia. No México, esteve com os índios na influente zona guerrilheira zapatista. Após regressar em Portugal em 2003, autorizado por um período de 3 anos de exclaustração. Iremos saber o que isto é. Atualmente está incardinado na Diocese do Porto. O Bispo do Porto confiou a paróquia de Vilar de Andorinho, onde hoje se encontra. Assumiu também a capelania do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, Espinho. Se quisermos, é capelão. Para além de que também a coordenação da capelania dos hospitalares da Diocese. É assessor pastoral da Juventude da Vigararia Gaia Norte, para além de assistente espiritual da equipa de Nossa Senhora de 19, da Associação Católica dos Enfermeiros e Profissionais de Saúde da Diocese do Porto. É uma pessoa muito querida pelos seus amigos, família e pelos vilarenses, habitantes de Vilar de Andorinho, tendo recebido até 200 chamadas durante a época em que esteve com Covid. Um dos momentos mais felizes da sua vida foi a construção da Igreja de Vila d'Este, um projeto do Padre Floro que conseguiu realizar. Tem uma paixão por motas e anda de motas, tendo sido este o seu transporte primário no Brasil. Faz parte do grupo Motar Lobos e Companhia de Pedroso Gaia. Hoje vamos ter o grato prazer de falar, já perceberam, com o Padre Albino Reis. Olá, Padre Albino, seja bem-vindo. Bom dia, Ângelo.
Bom dia e muito obrigado pelo convite e também por esta apresentação. Faltou só dizer que sou sportinguista, portanto acho que fica bem. Sportinguista. Notou-se muitíssimo bem no tempo do Covid, porque fazia algumas das tuas palestras com o seu casco devidamente equipado. Devidamente equipado. Muito bem. Gostava de lhe começar por uma provocação. Como é que foi o seu dia de Natal de 1974? O dia de Natal de 1974? Há tantos anos. No dia de Natal de 1974 estava eu a chegar a Lisboa, regressado de Angola, de Luanda. Portanto, numa altura... O retornado, não é? O retornado, exatamente. Eu, por acaso, sou retornado, porque nasci aqui, não é? Mas essa é uma palavra que, de alguma forma, ofendeu muitos daqueles que vieram na altura da descolonização das ex-colónias para Portugal, porque muitos tinham lá nascido e, portanto, não eram retornados. Eram, de facto, expoliados, refugiados, expulsos, portanto, não eram retornados. Mas isso é uma história que alguém há de contar e alguém há de purificar. Acha que ao fim de 50 anos, porque celebraram os 50 anos o ano passado, a história já está contada ou alguém está a reescrever a história de uma forma que se calhar não é tão romantizada quanto o que aconteceu? Eu penso que, precisamente pela falta de, enfim, de verdade com que se tratou deste assunto no início, há uma tentativa neste momento de não falar muito, de não procurar mexer naquilo que está quieto, não é? Era preciso que alguém, de facto... Há coisas interessantes, há artigos interessantes, há obras interessantes a propósito disso, a propósito da descolonização, a propósito do regresso dos retornados, da maneira como fomos acolhidos. Mas seria interessante um dia, talvez quando o último retornado morrer, contar isso de outra maneira. O que motivou trocar o curso de Medicina pela vida religiosa? Em boa verdade, o curso de Medicina era um desejo, era um sonho. Portanto, eu quando entrei para o seminário estava a frequentar aquilo que na altura se chamava o propedêutico, que seria hoje o 12º ano, na intenção de ingressar na Faculdade de Medicina. Portanto, acho que é um bocadinho ambicioso estar a dizer que troquei o curso de Medicina porque eu não estava ainda a frequentá-lo. Mas tinha o desejo, de facto, de ser médico. A minha mãe era bastante doente e eu dizia-lhe muitas vezes, ainda pequenino, eu dizia-lhe, e dizia às pessoas que me perguntavam o que é que eu queria ser quando fosse grande, eu dizia, eu quero ser médico para curar a minha mãe. Portanto, era um bocadinho esta a vontade, a intenção. E muito sinceramente, eu explico a minha mudança de vocação, digamos assim, por aquilo que nós, cristãos, pela nossa fé, dizemos que é o Espírito Santo que realiza. Portanto, ele sopra onde quer, quando quer, como quer. E eu não sei encontrar realmente, como disse há bocado na introdução que fez, portanto, a minha decisão foi uma decisão que surpreendeu muita gente e me surpreendeu a mim também. Eu não sei explicar muito bem o que é que aconteceu, até porque eu não era propriamente um praticante assíduo. Eu retornei de Angola, de Luanda, fui estudar para Moncorvo com 13 anos, estive numa casa a que chamávamos pensão, que era uma casa de família, que tinha ali meia dúzia de jovens, rapazes e raparigas, partilhávamos quartos, partilhávamos camas, era assim uma coisa um bocadinho, estamos a falar há 50 anos, portanto uma coisa um bocadinho, enfim, não era segundo o esquema que hoje imaginamos de uma pensão para estudantes, pronto, era uma casa de família, onde estávamos, hoje não seria possível. E perdi-me. Mas... Era a questão da passagem do curso da Medicina para a Teologia, como é que se eu não era propriamente um praticante. Portanto, eu andava com os meus colegas, andava metido naqueles movimentos
revolucionários da altura, concretamente no MRPP, para grande preocupação da senhora da pensão, e depois que queixava a minha mãe e deixava a minha mãe também preocupada. Portanto, havia noites que nem ia dormir à pensão, dormia em casa de colegas, porque andávamos a noite toda a pintar paredes e a colar cartazes. Portanto, não era propriamente uma pessoa praticante. Tinha feito a catequese, primeira comunhão, e, portanto, muito sinceramente, foi algo interior que ainda hoje não compreendo. Não há, então, um momento em que o descer do Divino Espírito Santo possa ter marcado naquele dia, naquela hora? Foi um período. Foi descendo. Foi um período. Foi. O meu irmão praticamente, ao fim de 2 anos, talvez, de termos chegado de Angola, foi para o seminário de Lamego. E o meu irmão trazia isto para explicar, se calhar melhor, a minha opção pelos missionários combonianos. Portanto, não sei muito bem o que é que me levou a optar pela vida religiosa, a trocar o curso de medicina que queria fazer pelo seminário, mas o que me levou a escolher os combonianos é que o meu irmão trazia do seminário precisamente essas revistas onde depois eu vinha trabalhar, Audácia, Além-Mar, onde eu lia testemunhos muito interessantes que me entusiasmavam. E dizer, a propósito, que o meu desejo, de facto, nunca foi ser padre, foi ser missionário. É uma coisa diferente. É diferente. Muito diferente. Muito, muito. O padre pode ser missionário, o missionário pode ser padre, mas são coisas que se complementam. Importa-se nos explicar qual é essa grande diferença e como é que os mais atentos conseguem ver o padre tradicional, perdoa-me a expressão, do missionário enraizado, se me permite a caracterização. O padre tem, de facto, uma missão sagrada, digamos assim, sem prejuízo das outras missões ou de dizer que as outras não são sagradas. Mas a do padre é particularmente sagrada pelo facto de que o padre recebe a faculdade de renovar, através da Eucaristia, a presença de Jesus Cristo, e é isso que lhe dá a especificidade. O padre, aquilo que os padres fazem muita coisa, infelizmente os padres têm que fazer muita coisa, têm que ser gestores, têm que ser assistentes sociais, têm que ser conselheiros, empreiteiros, conselheiros de família, têm que ser muita coisa, que depois os desvia do essencial, que é de facto esta coisa de tornar Jesus Cristo presente na Eucaristia, de acompanhar as pessoas, de ajudar as pessoas a crescerem na sua fé, de administrar os sacramentos. Portanto, essa é a função do padre. O missionário na prática tem uma missão mais abrangente. Começa logo por não ficar num sítio, não é? Tem que se deslocar para... Exatamente, e portanto, no caso concreto dos missionários combonianos, naquele tempo, hoje já não tanto, que era uma congregação exclusivamente ad gentes, quer dizer que partia, de facto, tinha que partir, o missionário tinha que sair da sua terra para ir aonde era necessário anunciar a Boa Nova e em muitas circunstâncias fazer um primeiro anúncio até, portanto, em lugares onde ainda não tinha chegado nenhum anúncio, era preciso fazer um primeiro anúncio, e portanto eram os missionários, padres ou não, padres ou leigos consagrados, que o faziam. E faziam-no, o padre com a sua missão sacerdotal, ordenada, claro, porque, enfim, sacerdotes somos todos, pelo batismo, não é? Mas sacerdotal ordenada, e depois o missionário nas várias funções, que podia ser um carpinteiro, um professor, um médico, um engenheiro, um arquiteto, portanto... Quando se vai-se para ser mais um na comunidade onde se vai trabalhar, no fundo, não é? E responder a uma exigência concreta da população a que se quer servir. A vida de Comboni e toda a sua ligação aos leprosos, eu tenho essa imagem muito presente, porque tive a felicidade de fazer um retiro
nos combonianos na Maia, na altura em que... Onde eu trabalhei na animação missionária. Onde se isso fazia com muita regularidade, apesar de ser um filme já relativamente antigo, esse exemplo de vida, o facto de estar na missão, o facto de só muito no fim da sua vida perceber que a água quente já não o perturba e era o primeiro sinal de lepra, foi isso que levou o Padre Albino a também ir ao encontro dos outros, dos mais necessitados? Sim, este espírito... A sua raiz de Angola puxa um bocadinho também por esse facto. Também, por esse eu lado. Penso que, portanto, lá está, porque o espírito sopra como quer, onde quer e quando quer. Eu acho que também a minha vivência em Angola durante quase 11 anos me puxou, portanto, para voltar a um povo como aquele que eu já tinha conhecido e, portanto, a quem estava ligado. Era quase regressar a umas origens que não eram origens. Exatamente, era regressar onde fui feliz. Qual foi o maior desafio que enfrentou na sua formação para missionário, para sacerdote? O maior desafio... Olha, muito sinceramente, foram muitos desafios, porque a formação missionária obriga-nos a todo aquele percurso de que falou aí há bocadinho. Eu entrei para Coimbra, fiz a filosofia, depois fui para Santarém, fiz o noviciado, depois fui para Paris fazer a teologia e, portanto, há aqui uma constante adaptação e readaptação, mesmo no mesmo país, Coimbra, Santarém, mas com formas de estar diferentes das pessoas e, portanto, há aqui uma constante adaptação ao lugar onde estamos e onde somos acolhidos. Mas o maior desafio, eu acho que foi precisamente provar aos meus superiores que eu tinha vocação. Vocação religiosa, vocação missionária, e depois, por influência, logo à partida, de um senhor que era o padre Domingos Andriolo, que era italiano, que foi o promotor vocacional que me acolheu e que me acompanhou antes de eu entrar para o seminário, ali durante poucos meses. Por influência dele, portanto, ele orientou-me, disse, não, tu podes ser missionário, mas eu acho que vais ser padre porque, pronto, parece-me que tens vocação. Foi o único que acreditou em mim. Tanto que os outros, praticamente, os meus formadores no postulantado, no noviciado e depois na teologia, por muita estima e amizade que eu tenha tido por eles e continuo a ter pelos que ainda sobrevivem, nunca acreditaram muito na minha vocação. Eu terminei a teologia e obrigaram-me a ficar um ano à espera, quase a dizer, epá, ainda não percebeste que é para ir embora? E eu fiquei um ano à espera. Isto era porque a Igreja na altura, como todos nós sabemos, é histórico, uma família quase sempre era numerosa e quase sempre a família dava alguém para a Igreja. E portanto, muita gente estudou nos seminários por esse facto e também muita gente saiu por não sentir a vocação, que é hoje algo que está a faltar à Igreja. Era também aí que se, no fundo, jogava a tal certeza do passo a dar. Pois, possivelmente. Quer dizer, alguém que entra numa idade em que eu entrei com 18 anos e que depois tem um historial para trás que não é muito religioso, e portanto que está marcado por alguma rebeldia, enfim, rebeldia simpática, digamos assim. Mas é sempre visto com alguma desconfiança, não é? Portanto, e eu sempre tive alguma autonomia na minha vivência. Um dos meus superiores, precisamente em Coimbra, logo na primeira fase, um dos meus superiores, quando ia à minha casa visitar os meus pais, porque andava na animação vocacional, na animação missionária, e depois passava por ali, ia lá visitar os meus pais, que sempre acolheram muito bem os missionários combonianos, ele dizia, epá, o vosso filho tem um problema, ele não obedece nem a Deus. Portanto, era o que ele dizia, não é? Portanto, ele não obedece nem a Deus, o que não é bem verdade. Portanto, eu até acho que sou bastante obediente a Deus e aos homens.
Mas à minha maneira, portanto, com consciência, com responsabilidade, com discernimento e tentando saber que também tenho poder de decisão e de saber o que é bom e o que não é bom, não é? Não sou propriamente um tipo gregário que vai atrás dos outros. Não é? 9 de abril de 1988. Que dia é este na sua vida? Ordenação sacerdotal. O que é que isso é e como é que se pode descrever? Ordenação sacerdotal que foi nessa data, geralmente esse é o mês de abril, em que pelo menos entre nós, aqui na Europa, não há ordenações. Não sei se haverá muitos padres que tenham sido ordenados no mês de abril. Geralmente as ordenações são em julho, agosto, setembro. Há muitas ordenações, mas mais diaconais, mas também sacerdotais, em dezembro, no dia 8, Nossa Senhora. Portanto, não há muitas ordenações em abril. A minha ordenação foi em abril. E foi em abril porque eu era diácono, portanto, fui ordenado diácono. Depois de um ano de espera para fazer os votos perpétuos, que me tinham sido recusados em Paris, e eu fiz uma pequena birra. Portanto, ordenaram-me diácono. Geralmente o período de ordenação, o período entre a ordenação de diácono e a ordenação sacerdotal pode ir até um ano, 12 meses, para que o diácono também possa exercer a sua missão de diácono durante algum tempo. E eu disse, pronto, se isto pode ir até um ano, vamos aguardar, será por aí. E, portanto, fui adiando, fui protelando, diziam-me sempre, estamos a precisar de padres, portanto, quando é que queres ser ordenado, marca lá a tua ordenação, fala lá com o teu diretor espiritual, combina lá isso. E eu fui adiando. E, portanto, quando chegou a primavera, eu disse, pronto, estão aí uns dias interessantes, uns dias bonitos, vamos marcar a ordenação para também não estar aqui a ser muito teimoso, a ser muito resiliente. E a ordenação sacerdotal, neste contexto, portanto, depois de 8 anos de seminário, 2 em Coimbra, 2 em Santarém, 9 anos praticamente, com o ano de espera, portanto, esta certeza que eu já tinha que de facto queria ser missionário, mas também sacerdote, foi de facto foi a realização de foi a chegada a uma meta, não é? Uma meta de passagem, que não é uma meta definitiva. Portanto, foi a realização de um sonho. E é um momento inesquecível, é um momento que marca profundamente. A ordenação foi na minha aldeia, onde nunca tinha havido nenhuma ordenação. O bispo de Lamego aceitou vir ordenar-me à minha aldeia, à Igreja Matriz. O que também não é habitual. O que também não era habitual. Hoje em dia talvez menos até, hoje em dia talvez menos. Hoje em dia as ordenações são mesmo, feitas, quase todas elas na Sé. Naquela altura havia algumas exceções, mas não era de facto muito habitual. O bispo de Lamego fez essa... O que é habitual é a ordenação ser na Sé e depois a missa nova na terra. Exatamente. Não é? Portanto, eu tive a graça de fazer as duas coisas na minha terra, a ordenação e a missa nova. Portanto, já nem havia razão para a missa nova, porque a minha ordenação foi a missa nova, que eu já concelebrei nesse dia na minha terra. Portanto, foi um momento de muita alegria para todos e poder envolver os meus conterrâneos, as pessoas com quem eu tinha convivido poucos anos, porque fui para Angola com 2 anos, mas depois, na minha adolescência, poder partilhar essa alegria de ser um padre da terra, um filho da terra que é ordenado padre. Gostava de dar um passinho atrás e ir àquele momento também marcante na sua vida, que é ir 3 vezes ao tribunal, porque invocou ser objetor de consciência a quando do serviço militar obrigatório. Como é que isso foi? Foi complicado e foi muito mais complicado pelo tempo que era, porque eu sou convocado para o serviço militar obrigatório no fim da minha formação, portanto, já com 25, 26 anos.
porque havia essa... Não perdendo nenhum ano, portanto... Havia a prerrogativa de quem estava a estudar, de continuar a estudar até terminar, de ir pedindo adiamento, que era pedido todos os anos. Portanto, tinha que se comprovar que não se tinha perdido o ano, tinha que se pedir adiamento, e, portanto, havia um adiamento de incorporação, porque, à partida, nós, missionários, sacerdotes, à partida, éramos dados como, de facto, inspecionados e admitidos. Portanto, ninguém ficava de fora, porque depois ficavam os que eram necessários, mas estávamos todos admitidos, ninguém era reprovado. Portanto, eu fui pedindo o adiamento, que me foi sendo concedido, e na altura em que eu fui chamado para incorporar o exército, de alguma forma não se justificava a objeção de consciência, não era tempo de guerra. Portanto, muita gente ficou admirada, ainda por cima era o primeiro padre que fazia objeção de consciência ao serviço militar. A minha lógica foi, nos meus argumentos eu deixei claro, primeiro, isto é realmente uma questão de objeção de consciência. Não estou a brincar, é uma objeção de consciência. Não é para fugir. Não é para fugir, tanto mais que não há razão para fugir. Não há razão para fugir, portanto os tempos são calmos, são tranquilos. Eu fui chamado, fui incorporado, podia ter sido dispensado e, portanto, não estou a fugir por ter sido chamado. Até porque, se calhar, vai ser melhor para mim aquilo que me vão pôr a fazer do que o trabalho que estou a fazer, melhor a nível de esforço, a nível de trabalho, do que aquilo que estou a fazer como animador vocacional que percorria Portugal praticamente de norte a sul, nas escolas, a falar da vocação missionária. Portanto, não estou a fugir a nada, mas é uma questão de facto de objeção de consciência, porque eu não me identifico com um sistema que, enfim, que vive à partida da guerra, que está ali por poder vir a ser necessário para uma guerra. A noção era serviço militar para a guerra e não propriamente para uma manutenção de paz, como hoje se pensa um pouco mais, sendo certo que estamos com as guerras em vigor que conhecemos, não é? Que depois nós podemos, de alguma forma, num ambiente de guerra, podemos comprometer-nos numa participação de apoio solidário, religioso. Como diria São Francisco de Assis, sermos instrumentos da paz. Instrumentos de paz, sem estarmos ligados ao sistema, sem estar a vestir uma farda, sem estar a pegar numa arma, sem estar a ter uma preparação para a guerra, para guerrear, para combater. Portanto, foi complicado por causa disso. Mas consegui provar depois, quando tive que ir a tribunal, na altura até se dizia que era um julgamento da consciência, portanto, quando tive que ir a tribunal por 3 vezes para provar que de facto era objetor de consciência e enfrentar algumas perguntas do juiz, tão estúpidas como perguntar: o senhor tem uma irmã? Eu disse: por acaso não tenho, mas tudo bem, diga. Tem uma irmã, imagino que ela está a ser violada, o que é que faz? Portanto, eram estas perguntas que nos faziam assim um bocadinho como ratoeira para perceber de facto a nossa condição de pacíficos, de pacifistas. Quando me foi concedido o estatuto, pedi, porque já estava na expectativa de ir para as missões, ansiava mesmo ir para as missões e para o Brasil concretamente, ao abrigo da possibilidade de cumprir o serviço cívico num país dos PALOP, os países oficiais, países africanos, neste caso o Brasil não é africano, mas também fazia parte, de língua oficial portuguesa. Eu fui fazer o dobro do tempo, ou seja, naquela altura o serviço militar já era praticamente só 1 ano, eu fui fazer 2 anos de serviço militar, de serviço cívico, e enquanto que eu, como alferes, portanto, ia aspirante e depois alferes, iria ganhar, na altura, cerca de 120.000 escudos, 120 contos, eu fui ganhar 14 contos. Portanto, uma diferença muito grande. Mas pronto, isso provou que, de facto, eu não estava ali nem pelo dinheiro, nem por nada, mas apenas pela minha convicção profunda e consciente.
Entretanto, a Igreja confia-lhe uma outra guerra, que é ser capelão do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia Espinho. Agora ULS, não é? Agora, Unidade Local de Saúde de Gaia Espinho. O que é ser capelão para quem está menos à vontade? É ir dar a extrema unção para quem vai morrer, ou é muito, muito, muito mais do que isto? A ideia das pessoas ainda é essa. E eu até aproveito para fazer aqui um convite. É que, de facto, não peçam o serviço do capelão num hospital apenas no momento em que a pessoa já está mais morta do que viva. Com aquela ideia de que vamos chamar o padre para dar a unção, porque senão não vai para o céu. Portanto, a ideia não pode ser esta. E até posso partilhar que isso muitas vezes me frustra na minha missão. Portanto, ser chamado naquele momento em que o doente já não está consciente, nem sequer posso perceber a sua vontade de receber o sacramento, não posso ter uma conversa com ele, com ela. Portanto, é de facto muito frustrante. Mas esta é a ideia generalizada. Quando eu vou ao serviço, é porque, de facto, o doente já está a morrer e a família muitas vezes faz questão de dizer, Sr. Capelão, Padre Albino, faça tudo muito discretamente para ele não perceber. E eu digo, pelo amor de Deus, não é para isso que eu estou aqui, não é? Não é para isso que eu estou aqui, portanto. Ou então outras vezes em que eu eventualmente encontro alguém e digo, então está por aqui hoje, sim, vim visitar um familiar que está doente, quer que eu passe por lá? Não, que ele não está a morrer. E eu digo, está bem, mas eu também não sou o cangalheiro, portanto eu sou o padre, sou o capelão. Portanto, há esta ideia de que o capelão está ali para, enfim, para os finados, para entregar o bilhete da passagem para a vida eterna. Portanto, de facto, não é isso que o capelão está ali a fazer. Uma pessoa, e eu tenho dito isto algumas vezes aos meus colegas da vigararia, nas reuniões, para que possam, de alguma forma, catequizar as pessoas neste sentido. Uma pessoa que é católica, no caso, e que vai para o hospital, doente, deveria, logo à partida, pedir para que a sua estadia no hospital também seja acompanhada espiritualmente e religiosamente, nomeadamente com uma conversa sobre aquele momento de doença, à luz da fé, na perspectiva da presença de Deus em todos os momentos da nossa vida, que a pessoa possa ser acompanhada na sua vivência sacramental, se a tem, confissão, comunhão, direção espiritual, uma conversa, portanto que haja um acompanhamento. O serviço que eu, além de ser o capelão, sou o diretor, enfim, desse serviço, ali no Hospital de Gaia, o serviço que eu coordeno e que eu realizo é o serviço de assistência espiritual e religiosa. Portanto, assistência espiritual e religiosa. E é isso que se pretende fazer, é uma assistência espiritual e religiosa. Não apenas para os católicos, mas eu coordeno também e dou a possibilidade, passa por mim, geralmente, passa por mim a ida de outros agentes, de outras confissões, de outros pastores, de outras confissões também para a assistência espiritual e religiosa dos seus fiéis. Entretanto, a Diocese confia-lhe uma outra guerra, esta entre aspas, mas que foi marcante também no Concelho de Vila Nova de Gaia, que já vai fazer 10 anos, que durou quase 2. Estou-me a referir ao episódio que viveu e às imagens que todos nós temos presentes em Canelas. Como foi esse episódio na sua vida missionária? Mais uma missão. Sim, mais uma missão complicada, muito complicada, pelos contornos que teve e que não é agora aqui o momento oportuno para estar a esmiuçar, mas mais um combate, aliás um combate até por tudo aquilo que depois era passado pelas imagens, de uma turba furiosa, de duas carrinhas do corpo de intervenção, portanto estamos a falar de 18 pessoas, de 18 GNRs do corpo de intervenção, a acompanhar-me praticamente todos os dias no início,
foi de facto um bom combate. E tudo isto, no fim, vai-me permitir dizer, como São Paulo, combati o bom combate, mantive a fé, e, portanto, é o que tem acontecido. Acho que são sempre bons combates. Mas, na altura, eu fui apenas alguém, lá está, obediente ao meu bispo, que estava com um problema em relação a um colega. Portanto, fui apenas alguém obediente ao meu bispo, que precisava de resolver esse problema, que tinha certamente muitas maneiras de o resolver, mas que optou por uma, que foi tirar de lá o padre que lá estava e que tinha provocado essa situação que não, portanto, que não agradava ao bispo, que quis manter a assistência paroquial, a assistência sacerdotal na paróquia, que me pediu para acumular hospital, paróquia de Vilar de Andorinho e a paroquialidade de Canelas, colocando um padre para me ajudar em Vilar de Andorinho, o padre Manuel, que agora está em Canelas, e, portanto, eu fui obediente ao meu bispo, além de o meu superior anterior em Coimbra ter dito que eu não obedecia nem a Deus nem aos homens, eu fui obediente ao meu bispo, que precisava naquele momento que eu assumisse aquela missão. E, portanto, tudo o que eu fiz foi neste espírito de obediência, de amor ao povo de Deus, neste caso concreto, o povo de Deus que estava em Canelas, e que eu pensei que, pronto, que iria ficar, de alguma forma, servido com a minha presença. Tanto assim, Ângelo, deixe-me dizer-lhe uma coisa que eu acho que nunca disse, e pouca gente sabe, aliás, quem sabe são apenas as pessoas que intervieram neste processo. Desde a primeira hora em que eu aceitei ser pároco de Canelas, ir para Canelas, desde a primeira hora, eu contactei o padre que lá estava, imediatamente, liguei-lhe para lhe dizer: o senhor bispo pediu-me para ir para Canelas, queria falar contigo, queria perceber o que é que se passa, para fazermos aí uma passagem serena, tranquila, pacífica, e com dois dos cabecilhas, digamos assim, dos dirigentes daquele movimento que, entretanto, se criou em Canelas para contestar a saída do pároco que lá estava e a minha entrada. E até lhe posso dizer que as conversas, sempre por telefone, embora eu tenha sempre pedido para nos encontrarmos pessoalmente, tanto ao padre como aos dirigentes do movimento, mas eles disseram que não queriam um encontro pessoal, as conversas foram pacíficas e serenas. Portanto, foram umas conversas em que, pelo menos com os dirigentes, aquilo que eles me disseram foi: Padre Albino não é nada contra si. Depois lá as coisas foram um bocadinho diferentes. Agitaram-se, eram os da frente a comandar. Mas eu costumo dizer, e não é na brincadeira, que fui muito feliz. Fui muito feliz. No sentido de que... Uma vez mais à sua maneira. À minha maneira, no sentido de conhecer outras pessoas. Pessoas muito boas. Pessoas de uma fé inabalável. Não me canso de dizer, o grupo de jovens de Canelas, por exemplo, que foi um grupo que, desde a primeira hora, me foi, a mim, enquanto pároco, ali colocado pelo bispo, me foi próximo e fiel. O grupo de jovens de Canelas enfrentou comigo, esperava por mim, cá fora, no meio da turba, no meio da multidão, para entrar comigo na igreja e, portanto, dar o corpo às balas comigo, para que eu não estivesse sozinho. Conheci gente muito boa, animadores, catequistas, que num primeiro momento vieram a reuniões que eu convoquei logo uma grande assembleia, onde percebi que muitos estavam lá, até no fundo da sala, de pé, quase com um pé dentro e outro pé fora, como quem vamos ver o que é que isto dá, mas se este tipo começar para aqui a dizer coisas que não interessam, vamos reagir ou vamos embora, e que depois perceberam qual era a minha intenção e ficaram e trabalharam comigo durante esse tempo. Portanto, eu posso dizer que fui feliz em Canelas, apesar de tudo, apesar de me ter tirado algumas horas de sono, apesar de me ter, enfim, feito sentir algum receio, algum medo, alguma inquietação,
mas fui feliz em Canelas e tenho lá muitos amigos. O nosso tempo voa, mas eu não gostava de terminarmos a nossa conversa sem uma última provocação. O que é que o padre Albino Reis diria ao jovem Albino Reis enquanto se estava a preparar para o seu caminho? Eu diria uma pequena frase. Ia dizer uma palavra, mas não é uma. São três. Vai em frente. Eu diria uma pequena frase que é esta. Vai em frente. Que foi o que muitas vezes me faltou ouvir. Porque acho que pouca gente acreditava na minha vocação. Pouca gente acreditava na minha vocação quando eu era... Os meus colegas, eu faço parte de um grupo no WhatsApp de colegas que eu, entretanto, fui redescobrindo. Eu, quando vim do Brasil, em 2000, dei uma entrevista bastante longa, 2 horas e tal, à Ana Sousa Dias, na RTP2, um programa que se chamava Por Outro Lado, sobre a minha atividade missionária, o meu trabalho no Brasil. E muita gente diz, epá, o gajo com quem eu andei em Moncorvo e tal, o meu aluno, descobri professores e tal que me ligaram. E entretanto, faço parte de um grupo no WhatsApp que são os imborrentes. Gente de Moncorvo, eu não sou de Moncorvo, a minha mãe é que era de lá, mas eu fui para lá estudar, que são os imborrentes. E os meus colegas, portanto, de liceu, na altura, ficaram surpreendidos com a minha decisão. E, portanto, nem eles me animaram, antes pelo contrário, não é? Disseram, epá, estás doido, o que é que vais fazer? Não é? Hoje em dia, há um ou outro que vai dizendo, a gente sempre percebeu que tu tinhas lá qualquer coisa e tal. Os prognósticos no fim do jogo. No fim do jogo, que eras um bocado diferente e tal. Mas, na altura, acharam até que era uma traição ao grupo. Epá, agora este tipo vai... E o último almoço que eu tive com um dos imborrentes, surgiu uma coisa muito interessante, que ele depois pôs no grupo e teve aquelas reações na brincadeira de uns e de outros e tal, mas ele disse, epá, pensa, eles dizem que eu sou o diretor espiritual do grupo, pensa em preparar um retiro para o grupo em Fátima. Portanto, tipos que, enfim, são boas pessoas, não é? Que penso que não irão à missa todos os domingos e se calhar só lá vão mesmo em batizados, casamentos e funerais, mas que neste momento estamos a pensar em fazer um retiro em Fátima, de um fim de semana. Claro que depois as provocações são, epá, não vai ser um retiro só com jejum, atenção, pronto, pelo menos um pequeno almoço reforçado, um almocinho ao meio da tarde, portanto, brincadeiras deste género, não é? Mas o pessoal está receptivo a eventualmente fazermos um retiro de um fim de semana em Fátima para estarmos juntos, já que eu não tenho tido possibilidade de ir aos desencontros, como eles chamam, anuais. Portanto, o momento de estarmos juntos. Com muita pena minha, o nosso tempo acabou, ou melhor, ultrapassámos largamente o que é habitual. Pena minha também. Causa. Pena minha também. Padre Albino, Ângelo, muitíssimo obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado. E disponha sempre. Obrigado. E vou acompanhar com atenção os vossos programas, que já tenho visto. Muito obrigado. Caro telespectador, hoje terminamos o nosso programa. Ficou muita coisa por dizer de uma pessoa fantástica que os gaienses conhecem, que você seguramente conhece, já se cruzou com esta pessoa algures no hospital, na paróquia ou em outro qualquer lado do Concelho de Vila Nova de Gaia. Eu espero por si para o próximo programa do Politicamente Correto. Até lá, fique bem, visite o Concelho e desfrute daquilo que melhor pode ter na sua vida e para os seus. Muito obrigado e até à próxima.